Muitas coisas estão caras, principalmente as importadas. Quando pensamos em viajar para fora, dá um aperto no coração porque o real não está valendo muito. Mas o que está acontecendo? Por que o real perdeu tanto valor? Você sabe a verdade? Eu sou André Lourenço e agora vou te contar o que realmente está acontecendo. A verdade por trás da desvalorização do real. E por falar em desvalorização, faz o contrário, valoriza aí o vídeo com sua curtida e se inscrevendo no canal. E vamos nessa! Vamos começar com uma comparação. Em 1994, o que você podia comprar com o real, hoje custariam R$ 6,32. Por que 1994? É que naquela época um dólar comprava apenas R$ 1. Hoje um dólar compra R$ 5,27. Uma diferença muito grande. E o que aconteceu para o real deixar de ser tão forte? Esse é o efeito da inflação. Ela é a diminuição do poder de compra. Imagine que em uma época era possível ir ao restaurante e pagar seu almoço com R$ 15. Hoje, esse dinheiro dá no máximo para pagar o Uber. Ou seja, o mesmo valor em dinheiro te permite comprar menos. Isso que é inflação. O Brasil já viveu em uma hiperinflação. Foi entre 1980 e 1990. Isso é uma inflação fora do controle. Você não tinha a menor chance de planejar alguma coisa. Se quisesse comprar uma roupa nova e esperasse o salário do mês seguinte, ela podia estar custando o dobro, ou até mais. No início da década de 90, chegamos a uma inflação média de 84% ao mês. Como seria isso hoje? Você decide comprar um carro usado de 30 mil. Junta esse dinheiro, mas precisa esperar um mês. E no mês seguinte, você descobre que ele está custando 55 mil. Claro, você não compra mais, porque seu poder de compra caiu absurdamente. Qual era a melhor opção? Gastar o dinheiro o mais rápido possível para ele não desvalorizar. Foi isso que criou o hábito de compras do mês. Recebe e logo gasta. Os preços aumentavam de um dia para o outro. Isso aconteceu desde 1965. Mas ainda não tínhamos o real como moeda. Existiram 6 moedas nessa inflação descontrolada. Não sei se você se lembra de alguma delas. Cruzeiro Novo de 1967 a 1970, Cruzeiro de 1970 a 1986, Cruzado de 1986 a 1989, Cruzado Novo de 1989 a 1990. De novo o Cruzeiro de 1990 a 1993 e o Cruzeiro Real de 1993 a 1994. O que levou o país a fazer isso? Simples, a inflação estava tão alta que a moeda começava a ter zeros demais. E se criava uma nova moeda com zeros a menos. De 1965 a 1994, se cortaram 15 zeros. Olha o tamanho desse número com tantos zeros. Nem caberia na nota. E era necessário. Se usássemos o cruzeiro ainda, uma lata de coca custaria alguns bilhões. E isso resolvia o problema? Claro que não. A inflação continuava subindo. Se 84% ao mês te assustou muito, olha esse número, gente. 1.432.142.741.811.850%. Essa foi a inflação de 1965 a 1994. Assustador! Isso em 30 anos. Quer comparar? O dólar em 221 anos teve uma inflação de 2019,48%. Isso significa que em 30 anos, a moeda brasileira teve uma inflação 565,6 bilhões de vezes maior que o dólar em 221 anos. Até cansa de falar. Vamos ver como isso começou. O regime militar no Brasil adquiriu dívidas em dólar para fazer obras. O que os caras pensaram?
As obras vão ser um sucesso e aumentar a arrecadação. Isso vai produzir dinheiro para pagar as dívidas. Deu certo. Até daria se o dólar tivesse estável. Mas aconteceu uma coisa que eles não esperavam: a crise do petróleo. O valor do barril subiu muito e os países exportadores vendiam menos. Eles passaram a importar mais que exportavam, ou seja, menos dinheiro entrando. A lei da oferta e da procura afetou o Brasil. A moeda desvalorizou e, com isso, a dívida externa aumentou, já que a dívida era em dólar. E o governo não deu a devida importância a isso e aumentou sua dívida. É isso mesmo, eles compraram mais máquinas, equipamentos, matérias-primas. E para agravar as empresas, foram estimuladas a fazer o mesmo. E os preços não paravam de subir. Nesse período, os Estados Unidos resolveram aumentar os juros para combater a inflação. E como isso funciona? Os juros aumentam, os consumidores têm menos crédito, consomem menos, desacelera a economia e, com o tempo, reduz a inflação. Isso também tem outro efeito: atrair capital estrangeiro. Uma economia controlada se torna de baixo risco, e é muito mais seguro investir lá que no Brasil, por exemplo. Com isso, o dinheiro migrou do Brasil para os Estados Unidos, e o dólar, claro, se valorizou mais. Você já deve imaginar o resultado. A dívida externa aumentou ainda mais. O recurso utilizado foi fazer uma max desvalorização. Isso é uma desvalorização intencional da moeda em relação ao dólar. Então, por 2 vezes, o Brasil desvalorizou sua moeda em 30%. A ideia era aumentar as exportações e trazer capital estrangeiro. Até funcionou um pouco, as exportações aumentaram. Mas a produtividade não cresceu. O capital aumentou na economia, mas a riqueza não. Os produtos, os alimentos, eles não ficavam mais no país. A circulação de dinheiro aumentou muito mais que o PIB. Muito mais dinheiro que riqueza. E isso jogou a inflação cada vez mais para cima. Com isso, os juros da dívida externa estavam altíssimos. O governo decidiu aumentar sua dívida interna para pagar a externa. Como se faz isso com uma inflação praticamente dobrando os preços todo mês? O governo emitiu títulos públicos de altíssima liquidez e curtíssimo prazo. Isso deveria ser atraente para os investidores, mas gerou um problema. Os juros das dívidas desses títulos venceram. O governo precisou emitir mais títulos. Isso saiu do controle e o governo colocando o dinheiro na economia e piorando o problema da inflação. Dá para ver que nada estava dando certo em relação à inflação, que só crescia. Eles fizeram várias tentativas para controlar a inflação, mas elas não deram certo. 5 planos de controle fracassaram, até que veio o Plano Real. E no dia 1º de julho de 1994, o Brasil passou a ter o real. Ele valia exatamente $1. A inflação acumulada antes era de 815,6%. E após a implantação do real, ela foi de apenas 6,08%. Vamos entender como isso desacelerou a inflação. O dólar ficou barato e permitiu aos brasileiros comprar produtos estrangeiros. Em muito pouco tempo, milhares de produtos entraram no Brasil. E mais uma vez temos a ação da lei da oferta e da procura. Quanto mais produtos temos, menores são os preços. A ideia era tentar manter o real com o mesmo valor do dólar. Mas isso não era uma tarefa fácil. Claro que iria atrair capital estrangeiro. O governo muitas vezes tentou manipular o valor do real em relação ao dólar para manter o 1 para 1. Para isso foi usado o swap cambial. Não é um processo complicado. O governo vendia seus dólares e comprava real. Com isso, a oferta de dólar aumentava e a procura de real também, aumentando o valor da nossa moeda. É mais uma vez uma questão de oferta e procura. Mas isso seria uma tarefa muito difícil, já que a população queria importar. E a tendência era a valorização do dólar. O governo acabou gastando muito da sua reserva. Até que a ideia de manter as moedas com o mesmo valor era muito inteligente, pois a nossa inflação ficaria similar à norte-americana. Só que o preço foi alto, um roubo na balança comercial. Ela é a diferença entre o dinheiro que entra e sai.
Então ela ficou negativa, já que as importações eram maiores que as exportações. O Banco Central era presidido por Armínio Fraga e ele decidiu mudar tudo. O real seria livremente negociado no mercado e assumiria o valor que realmente tinha. Foi feita uma troca de câmbio fixo, quando o valor é imposto pelo governo para câmbio flutuante. Isso foi em 1999 e em apenas 2 semanas, o dólar passava de R$ 1 para R$ 1,90, o que deu uma diminuída na balança negativa e menos produtos entravam no Brasil, já que estavam quase o dobro do preço. Antes, o Banco Central cuidava da taxa de juros para a balança comercial e atrair capital estrangeiro. Agora isso não acontecia mais, e a taxa de juros era responsável apenas por limitar a oferta de crédito e conter a inflação. Podemos perceber o quanto o Plano Real deu certo. A hiperinflação foi controlada. Para se ter uma ideia, de 1998 até hoje, a inflação acumulada foi cerca de 525%, bem menor que o quatrilhão. Melhorou, mas se compararmos com a inflação do dólar desde 1994, que foi de 74,8%, ainda é bem grande os 525%. Mesmo assim, podemos dizer que o Plano Real foi um sucesso, nos livrou de um problema imenso. Mas ele não conseguiu ter o mesmo poder de preservação que o dólar. Vamos falar um pouco dos governos que existiram desde a criação do real para entender melhor essa situação. FHC e Lula tiveram como meta o superávit primário. Vamos entender o que é isso começando por resultado primário. Ele é a diferença entre as receitas e as despesas de um governo. É até bem simples, quando as despesas são maiores que as receitas, temos o déficit. Quando as receitas são maiores que as despesas, temos o superávit. São 3 caminhos para se ter um superávit: gastar menos, arrecadar mais ou as 2 opções juntas. De 1999 a 2010, os governos FHC e Lula aumentaram os gastos. Eles subiram de 14,6% do PIB para 18,2%. Você já deve ter entendido o que foi feito para alcançar o superávit. Eles aumentaram a carga tributária, que passou de 28% para 35% do PIB. E eles tiveram os altos juros. Esse aumento dos juros aumenta o capital estrangeiro e diminui o valor do dólar. Então, isso é bom? Nem sempre, viu? Com juros altos, o capital migra do setor privado para o público. É mais lucrativo investir nos títulos públicos. Isso deixa mais dinheiro com o governo e o permite investir mais. Na medida em que isso acontece, a demanda de consumo da população aumenta. Mas a produção diminui porque o Estado produz menos e, com os juros altos e a alta carga tributária, toda a produção diminui. Com isso, voltamos à inflação, já que temos mais dinheiro sendo ofertado e não temos o aumento da oferta de produtos. Essa situação pode gerar um grande problema. O governo gasta muito e, no futuro, essa conta vai chegar como inflação. A inflação do governo Lula foi de 56,7%. Com isso, o governo Dilma pagou a conta, porque os gastos públicos e a carga tributária não pararam de aumentar, tanto que foi impedida de governar, condenada por crime de irresponsabilidade fiscal. Seu governo acumulou 49% de inflação. O dólar também subiu. Ele passou de 1,66 no início do governo a 3,94 no final. E agora que está chegando a R$ 6. O que está acontecendo? Temer estabeleceu um teto de gastos que congela os gastos públicos até 2036. Isso diminui a necessidade de emissão de títulos, já que não vai ter como gastar. Essa é a função do teto de gastos. Com isso, o Banco Central pode diminuir a taxa Selic. Isso acontece porque os juros mais baixos atraem menos os investidores estrangeiros, já que o Brasil é um país arriscado e agora rende menos, o que pode fazer também com que a pessoa queira tirar seu dinheiro do setor público e levar para o setor privado de produção. Isso estimula um crescimento real, um aumento na produção da economia. Esse dinheiro sai do setor público e vai para o privado. Essa é a ideia de um processo como esse.
Com a redução da taxa Selic, não há como impedir o aumento do dólar. Vamos pensar a partir de 2020. O real foi a sexta moeda que mais perdeu valor no mundo. Em janeiro de 2020, o dólar valia R$ 4,00. Hoje vale R$ 5,27. Não é apenas a relação com o dólar que fez nossa inflação disparar novamente, apesar de ainda não ser uma hiperinflação. Tudo está ligado à economia e à forma de se governar aplicadas no Brasil. Nossos governantes são muitas vezes desqualificados. Temos uma instabilidade política muito grande, muita corrupção. Isso tudo em um Estado grande demais e ineficiente. Um dos grandes problemas são governantes, que têm como objetivo se reeleger em curto prazo e não construir algo a longo prazo, que seja realmente saudável para o país. Isso faz com que brasileiros acabem investindo em ativos que acompanham a variação do dólar para proteger o seu patrimônio, o que torna natural a valorização do dólar em relação ao real. Isso nos traz grandes problemas. Vamos usar o pão como exemplo. 40% do trigo brasileiro é importado em dólar. Ou seja, com a alta do dólar, o trigo fica mais caro. Automaticamente, o pão fica mais caro. E isso acontece com tudo que é importado. Você precisa de mais reais para comprá-los. Ou seja, a inflação. Ela acontece com produtos importados ou que tenham ingredientes, componentes ou partes importadas. Esse aumento do dólar que vemos agora está, assim, diretamente ligado ao aumento da nossa inflação. Até mesmo pelo fato que de muitos produtores preferem exportar seus produtos a manter no mercado interno, já que receberão em dólar. Isso diminui a oferta e é mais um ingrediente para a inflação. Existe alguma forma de se proteger dessa variação? Podemos pensar em algumas saídas. Por exemplo, comprar dólares. Não é a melhor opção, porque não gera rendimento. Você só ganha na variação do câmbio. E mesmo que bem menor que a nossa, o dólar tem inflação. Então, vamos pensar numa outra forma, que seria a compra de BDRs. Eles são recibos de ações norte-americanas. São negociados aqui na nossa Bolsa de Valores. Eles são negociados em reais, mas acompanham a variação cambial do dólar e a performance das empresas que representam. Mas não são muito conhecidos e praticados aqui. Existem poucos disponíveis. Existe uma terceira forma. Abrir conta numa corretora de valores norte-americanos. Com isso, você se joga no mercado de capitais. Com esse investimento feito diretamente lá, você se protege da variação cambial e se beneficia da performance dessas empresas. Existe uma corretora de valores norte-americana criada por brasileiros que nasceu com essa intenção, a Avenue. Mas você pode se perguntar, e se o dólar desvalorizasse? Bom, você acha mesmo que isso é possível? A desvalorização do real está muito mais ligada às más gestões de nossos governantes do que com a relação entre dólar e real. Se você voltar ao vídeo, vai ver que o dólar sempre se valorizou em relação ao real. A partir de 2020, muitos investidores retiraram seu dinheiro de países emergentes e migraram para os Estados Unidos por acreditarem que o dólar era a moeda de maior estabilidade. A pandemia intensificou tudo isso, principalmente quando mal gerida e causando transtornos sérios. Esse foi um pensamento coletivo e causou todo esse aumento. Será que isso vai mudar? Ou será que realmente é mais seguro proteger seu patrimônio em uma economia mais estável? Bom, eu fico por aqui. Agora entendemos um pouco mais sobre o câmbio e a desvalorização do real, e todas as implicações que isso traz à nossa vida. Eu peço que valorize o nosso vídeo, curtindo, compartilhando e, claro, se inscrevendo no canal para sempre receber conteúdos incríveis e muito úteis. Nos vemos em breve.